Polícia Civil e Militar fazem operação conjunta no Complexo do Alemão. Pelo menos 5 pessoas morreram. Brasil vive expansão de transmissão da varíola do macaco. Já são 592 casos confirmados e você vai ver também. Mesmo com a pandemia, número de trabalhadores na indústria de alimentos cresce mais de 7%. Rússia retoma fornecimento de gás para a Europa e acaba com temor de corte permanente. Procura por viagens no mês de julho cresce mais de 50% no Brasil. Novo recorde é exemplo de superação. Idoso italiano se forma na universidade aos 98 anos. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. A Polícia Militar confirmou a 5ª morte na operação realizada hoje com a Polícia Civil no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. A corporação afirmou que a vítima é um criminoso. Os demais mortos até o momento foram o cabo da PM, Bruno de Paula Costa, Letícia Marinho de Sales, de 50 anos, moradora que foi baleada dentro do carro, e mais 3 criminosos ainda não identificados. A ouvidoria da Defensoria Pública e a Comissão de Direitos Humanos da OAB afirmam que há pelo menos mais 15 corpos deixados na UPA, além dos 5 mortos no Hospital Getúlio Vargas. Os números ainda não foram confirmados pela polícia. Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais e da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia realizaram uma operação com o objetivo de combater o roubo de veículos, carga e de bancos em bairros da zona norte da cidade. Foram mobilizados para o Complexo do Alemão cerca de 10 veículos blindados, um helicóptero e mais de 400 agentes. De acordo com a polícia, criminosos colocaram fogo em objetos e jogaram óleo nas vias para barrar a passagem. A polícia informou que uma base pacificadora localizada na região da Fazendinha também foi destruída pelos bandidos. Nas redes sociais, moradores relataram desespero e flagraram o momento da troca de tiros entre a polícia e os criminosos. Alô, bom dia pessoal, bom dia. Outras operações também aconteceram nas comunidades do Juramento e Juramentinho, localizados nos bairros de Vicente de Carvalho e Tomás Coelho. E o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, postou hoje um vídeo no canal que mantém no YouTube, no qual defende o sistema eleitoral. A gravação é de uma entrevista concedida por Aras a jornalistas da imprensa estrangeira no último dia 11 e que ainda não havia sido divulgada. O vídeo editado alterna partes de texto com trechos de declarações dadas pelo Procurador-Geral durante a entrevista. Aras vinha mantendo silêncio sobre a reunião de Jair Bolsonaro com embaixadores, na qual o presidente falou sobre o processo eleitoral brasileiro e as urnas eletrônicas. Já começaram as convenções partidárias para as eleições deste ano. O primeiro partido a definir o seu candidato à presidência da República foi o PDT. Nesta quarta-feira, em Brasília, Ciro Gomes, pré-candidato ao Planalto pelo PDT, foi oficialmente escolhido pelo diretório do partido. A confirmação foi feita na sede do PDT na capital federal. As convenções partidárias são reuniões com dirigentes dos partidos para que eles escolham os representantes aos cargos do pleito deste ano. Com a definição do representante, as legendas vão poder solicitar o registro de candidatura perante ao Tribunal Superior Eleitoral. A partir daí, o pré-candidato se torna oficialmente candidato. Já o prazo para o registro de candidatura vai até 15 de agosto. Os demais aspirantes ao Palácio do Planalto vão ser confirmados nas próximas semanas. Nesta quinta-feira será realizada a convenção do PT, que vai confirmar Luiz Inácio Lula da Silva na disputa pela vaga ao Planalto. No sábado acontecerá a confirmação do Avante, e o nome escolhido é o de André Janones.
O Partido Liberal vai realizar evento no domingo para anunciar seu candidato, o presidente Jair Bolsonaro. Simone Tebet, do MDB, deve ser anunciada na próxima quarta-feira. A convenção do União Brasil será a última, no dia 5 de agosto. Luciano Bivar será o representante da legenda. E mudando de assunto, o Ministério da Saúde contabilizou até o momento 592 casos confirmados da varíola do macaco. A maioria das infecções está em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária divulgou anteriormente um alerta sobre a triagem de doadores de sangue em meio ao surto crescente da doença. Os dados foram divulgados durante a segunda reunião do Comitê de Emergência da Varíola do Macaco nesta quinta-feira. A maioria dos casos está em São Paulo, com 429 infectados, seguido por Rio de Janeiro e Minas Gerais. A OMS notificou ao todo mais de 14 mil casos em 72 países. Ainda não há uma confirmação científica sobre a transmissão da doença por meio do sangue. Mesmo assim, a Anvisa recomenda que as pessoas que tiveram contato com alguém contaminado ou estão assintomáticos só podem doar sangue depois de 21 dias. A varíola do macaco é endêmica de alguns países do continente africano. Os sintomas iniciais costumam incluir febre, dor de cabeça e dores musculares. E dentro do primeiro ou terceiro dia, o paciente desenvolve uma erupção cutânea no rosto e em outras partes do corpo. O uso de máscaras, o distanciamento e a higienização das mãos são formas de evitar o contágio pela doença. Neste mês de férias, a procura por viagens cresceu mais de 50% no Brasil. E a razão, além dos dias de folga, seria a atual tranquilidade dos turistas após 2 anos de restrições impostas pela pandemia. A viagem em família era mais do que esperada. Eu fiquei mais de 2 anos dentro de casa, tomando todas as precauções por conta da pandemia. Tomei as vacinas necessárias e agora que a gente está se sentindo um pouco mais seguro, vamos, para viver um pouco, porque também a vida passa correndo e a gente tem que sair atrás dela, A pandemia adiou os planos de viagem de muita gente, que agora resolveu transformar o sonho em realidade. As pessoas começaram a querer e ter necessidade de viajar, de sair de casa, de ficar de férias. Foi justamente com o retorno dos eventos, com o retorno das feiras, das convenções. Então as viagens deu meio que um boom. Dados de agências de turismo mostram que a procura por viagens agora em julho cresceu mais de 50% na comparação com o mesmo mês do ano passado. E os destinos nacionais são os mais procurados. As capitais São Paulo, Fortaleza e Salvador aparecem no topo do ranking do levantamento da empresa Kayak. A companhia americana ainda lista lugares como Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, Maceió, Brasília, Porto Seguro e Natal, o destino da família da Maria Fernanda, como conta o filho e a nora dela. Vamos descer em Natal e vamos para a Praia de Pipa, vamos ficar mais ou menos 9 dias lá. Por que um destino nacional? Por que vocês escolheram esse destino? Acho que pelo motivo que todo mundo está escolhendo, ainda um pouco de medo por conta da pandemia, voo mais curto. O Brasil tem muito lugar bonito para conhecer também, A gente já foi pra lá em janeiro, O Wagner tinha ido a trabalho, gostou, falou, amor, você precisa voltar comigo. Fomos em janeiro, fomos com os meus pais e gostamos tanto, retornamos porque é um lugar que tem uma tranquilidade, uma vibração boa. E aí vamos levar os sogros pra ir com a gente lá. O fator financeiro também conta? Com certeza, apesar de que não está barato, voos nacionais também não estão baratos, mas óbvio que não ter que converter moeda para euro e dólar no momento ajuda, Mas, segundo o fundador da Graco Viagens, o gasto é quase o mesmo. Ele lembra que uma passagem de São Paulo ao Amazonas, por exemplo, não é muito diferente do valor de uma passagem de São Paulo aos Estados Unidos. Um destino também muito procurado nessa época do ano na agência dele, que neste mês registrou aumento de 60% na procura por viagens. É por conta do verão europeu, do verão nos Estados Unidos. Então, a demanda, a procura que coincide o mesmo período de férias para eles lá com o nosso aqui no Brasil, então essa procura realmente
foi mais intensa. Entre os destinos internacionais mais buscados pelos brasileiros neste mês estão Lisboa, Buenos Aires, Santiago, Paris, Orlando, Miami, Londres, Porto, Nova York e Roma. E mesmo com as passagens mais caras, o turista quer mesmo é saber de viajar. A demanda, a procura, ela não diminuiu, seja para destinos nacionais ou seja para destinos internacionais. A Cintia esperou 3 anos para fazer não uma, mas várias viagens nessas férias de julho. A brasileira mora na Holanda há 6 anos e, passada a fase mais crítica da pandemia, resolveu voltar ao Brasil para visitar a família. Primeiro veio a São Paulo ver o irmão e o sobrinho e daqui segue para o Espírito Santo para matar a saudade do restante dos parentes e compara preços. O preço disparou absurdamente. Então, tá muito caro lá, tá muito caro aqui. A vantagem é que lá, o salário, você pode ter uma vida digna. Ainda assim, ela se planejou para estar no Brasil e conta que todo o dinheiro gasto está valendo muito a pena. A saudade grande e a gente tem que construir momentos, né? A gente tem sobrinhos pequenos na família, então tem que criar os momentos, né? Senão eles esquecem, eles vão crescer sem saber quem a gente é, né? Só por videochamada não dá. E é isso que nada paga, né? Não paga, não paga. É caro, mas não paga, não tem preço, né? Segundo especialista no assunto, para viajar com tranquilidade e dormir em paz, sem pensar em dívidas, basta se organizar. Não adianta você querer viajar agora, nas férias de julho, ainda em julho que você já não tem passagens com preços bons, atrativos, e você não vai pagar barato. Agora, se você se planejar para daqui a 3 meses ou daqui a 6 meses, você vai ainda encontrar preços atrativos e, com certeza, esses preços, esses valores, vai entrar e se encaixar no teu orçamento. É ilusão isso de achar que você vai encontrar preços baratos numa viagem em cima da hora. E veja a seguir, Rússia retoma fornecimento de gás para a Europa e acaba com temor de corte permanente. E ainda, novo recorde, idoso italiano se forma na universidade aos 98 anos. Os detalhes você confere em instantes, até já. Estamos de volta, são 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, o número de trabalhadores na indústria de alimentos cresceu 7,4% no primeiro ano da pandemia, de acordo com o IBGE. As mudanças de hábitos e a imposição de medidas restritivas para conter o avanço da pandemia de coronavírus fizeram a indústria destinada à fabricação de produtos alimentícios contratar mais de 121 mil profissionais e assumir quase 1/4 do faturamento do setor em 2020. Os dados apresentados pela Pesquisa Industrial Anual mostram que a evolução da receita líquida de vendas dos produtores de alimentos cresceu 3,6 pontos percentuais na passagem de 2019 para 2020 e passou a concentrar 24,1% do faturamento da indústria brasileira. Em 2011, o setor correspondia a 18,2% do segmento industrial. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar subiu nesta quinta-feira, dia em que o Banco Central Europeu decidiu elevar a taxa de juros pela primeira vez desde 2011. A moeda norte-americana fechou em alta de 0,66% e encerrou o dia cotada a R$ 5,497 na venda. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em alta hoje no 5º pregão seguido de ganhos. O Ibovespa subiu 0,76% a 99.033 pontos. O preço do aluguel de salas e conjuntos comerciais desacelerou em junho, segundo dados da Fipzap.
O valor do aluguel cresceu 0,28% no mês, enquanto em maio havia avançado 0,66%. Já o preço de vendas das salas caiu 0,15% em junho. O índice de venda e locação comercial acompanha o preço médio de salas e conjuntos comerciais de até 200 metros quadrados, em 10 cidades brasileiras, com base em anúncios da internet. Em junho de 2022, o valor médio do metro quadrado dos imóveis comerciais anunciados para venda foi de menos de R$ 8.500 por metro quadrado e de R$ 39,29 por metro quadrado entre os anunciados para o aluguel. Já o retorno médio do aluguel dos imóveis comerciais chegou a 5,72% ao ano em junho, superando a rentabilidade projetada para a locação dos imóveis residenciais de 4,97% ao ano. Entre as localidades monitoradas, os maiores retornos do aluguel comercial foram em Salvador, Campinas, Brasília e São Paulo. Tanto a rentabilidade do aluguel comercial quanto de imóveis residenciais se mantiveram abaixo do retorno de aplicações financeiras esperado para os próximos 12 meses. E o Banco Central Europeu vai aumentar a taxa de juros diante da inflação na zona do euro. O Banco Central Europeu se prepara para aumentar as taxas de juros pela primeira vez em mais de 10 anos, em meio a temores de uma crise energética e duras perspectivas econômicas na zona do euro. Ao mesmo tempo, a instituição precisa ter cuidado para não agravar a crise econômica nos países que usam a moeda comum, já enfraquecida pelos problemas de abastecimento de gás e pela crise política na Itália. O primeiro-ministro italiano Mario Draghi era visto como um fator de estabilidade pelos mercados por ter sido presidente do BCE. Os preços ao consumidor subiram 8,6% ao ano em junho, um recorde para a zona do euro e acima da meta anual de 2%. O aumento foi desencadeado pela interrupção da cadeia de suprimentos e o crescente custo da energia depois da invasão da Ucrânia. A Rússia reabriu nesta quinta o fluxo de gás para a Europa, depois de uma suspensão de 10 dias das operações do gasoduto Nord Stream, mas com apenas 40% da capacidade. A dependência das importações energéticas da Rússia preocupa as autoridades europeias, com a previsão de racionamento caso Moscou suspenda o fornecimento. A última vez que o BCE elevou as taxas de juros foi em 2011, mas uma crise da dívida europeia obrigou a instituição a reverter o curso. A Rússia voltou hoje a fornecer gás para a Europa após uma interrupção de 10 dias. A retomada do fornecimento foi parcial e deixou claro a grande dependência energética dos europeus. Mesmo com capacidade reduzida, a retomada do Nord Stream 1 traz alívio para os europeus. O maior gasoduto russo ficou parado por 10 dias. Os russos culpam o Ocidente pela demora, citando a ausência de uma turbina em manutenção no Canadá. A União Europeia, que importa 40% do gás natural consumido no bloco, acreditava que Moscou interromperia o fluxo como retaliação às sanções internacionais impostas por causa da guerra. O presidente Vladimir Putin garantiu que a Gazprom, a empresa responsável pelo fornecimento de gás, vai cumprir com todas as suas obrigações contratuais e negou que o Kremlin esteja usando o gás para chantagear a Europa. Enquanto isso, os líderes europeus buscam alternativas caso o governo russo decida fechar as torneiras de vez. A Comissão Europeia apresentou ontem um plano emergencial, pedindo aos países que cortem em 15% o consumo de gás até março. Uma recomendação que pode se tornar obrigatória em caso de emergência. E o presidente italiano decidiu dissolver o parlamento após renúncia do primeiro-ministro Mario Draghi. O mandato no parlamento italiano dura 5 anos e deveria ter ido até março de 2023. Mattarella disse que decidiu sobre eleições antecipadas porque a falta de apoio a Draghi também indicou que não havia nenhuma possibilidade
de formar outro governo que pudesse levar a maioria dos legisladores. Agora, os italianos vão às urnas em setembro para escolher um novo governo. Como foi anunciado oficialmente, assinei o decreto de dissolução das câmaras para que novas eleições possam ser realizadas no prazo de 70 dias, conforme exigido pela Constituição. Considerado o salvador da zona do euro em 2012, Mário Draghi foi nomeado primeiro-ministro em fevereiro de 2021 para resgatar a Itália da emergência sanitária, política e econômica pela qual passava. Draghi apresentou renúncia ao cargo na quinta-feira, depois que seu governo de coalizão de unidade nacional entrou em colapso. Após ruptura em seu governo, mergulhou o país em turbulências políticas, o que atingiu os mercados financeiros. Juliana, e olha só que grande exemplo. Um idoso de 98 anos acaba de se tornar a pessoa mais velha a se formar em uma universidade italiana. É isso mesmo. Giuseppe Paterno, que completa 99 anos no próximo mês, concluiu o mestrado e ainda pretende escrever um livro. Vamos ver. Aos 96 anos, após 3 anos de estudos e uma pandemia global, Paterno se formou em História e Filosofia. 2 anos depois, ele voltou a fazer História, desta vez com mestrado nas mesmas áreas. Nascido em 1923 em uma família pobre na Sicília, Paterno não conseguiu ir para a universidade quando jovem e serviu na Marinha durante a Segunda Guerra Mundial. Aos 31 anos, concluiu o ensino médio e, nutrindo o desejo de ir mais além, matriculou-se na Universidade de Palermo para se formar em História e Filosofia aos 90 anos. Desde 1984, ele usa a mesma máquina de escrever que foi um presente da sua mãe. Em setembro, Paterno completa 99 anos. Que exemplo, hein? Parabéns. Parabéns aí ao seu Giuseppe. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.